Sou filho de mãe solteira, meus pais se separaram, eu era muito novo, e uma separação que não foi amigável, digamos assim, e inclusive fiquei quase 15, 20 anos sem falar com meu pai. Hoje em dia tenho uma relação boa com ele, mas crescendo, growing up, não tive. E minha mãe não trabalhava, então a gente morava na casa dos meus avós, e nunca me faltou nada, não quero chorar miséria aqui. O meu avô era militar aposentado, então ganhava uma aposentadoria ali adequada de classe média, e ele sustentava a nossa família, pagava minha escola, eu e minha mãe morávamos com ele. E quando eu tinha uns 10, 12 anos, minha mãe casou de novo com um pequeno empreendedor, que tinha uma empresa de engenharia nuclear, no Rio de Janeiro. E Por que é uma empresa de engenharia nuclear, cara? esse é um bom... O que faz? Você Tá. tem uma usina nuclear em Angra? Não. Ele é um engenheiro brilhante, mestrado, doutorado em engenharia nuclear, e ele desenvolveu uma linha de equipamentos que mede grandezas físicas na indústria de transformação. Então, o que é isso? São equipamentos que na época eram customizados para grandes empresas como papeleiras, óleo e gás, mineradoras, siderúrgicas, empresas de alimentos, onde ele mensura grandezas físicas ao longo do processo. Então, o que é uma grandeza física? É medir temperatura, densidade, pressão, vazão, fluxo de massa. Então, quando você tem uma fábrica, você tem que garantir que cada elemento do produto final está sendo adicionado na medida certa, na temperatura certa. Com o máximo de precisão, né? Com o máximo de precisão. É um processo químico que várias vezes acontece, às vezes físico, e você precisa mensurar isso ao longo do processo. Tem algumas etapas do processo que as intempéries que acontecem naquele pedaço do processo, é impossível você colocar um instrumento ali, tipo um termômetro para medir. Porque a temperatura são 4.000 graus. Porque a pressão são 200 PSI, vai esmagar qualquer... Se você bota um carro, o carro vira uma bola de gude. Então, nesse tipo de processo, você não pode introduzir nenhum sistema de medição que esteja dentro do processo. Você precisa medir por fora. E a única forma de medir por fora é com radiação nuclear. Então, você põe uma fonte de radiação de césio-137 de um lado do processo, um detetor de radiação do outro lado, e dependendo da quantidade de radiação que chega no detetor, você programa os algoritmos para fazer o cálculo de qual é a densidade do que está ali dentro, qual é a temperatura do que está ali dentro, qual é o nível do tanque que está ali dentro. E ele tinha uma empresa que fabricava soluções customizadas para isso. O cara é engenheiro de verdade mesmo, Engenheiro né? de verdade. Não é os engenheiros que se formam que a gente contrata aqui, né, mano? Tá Não. maluco? Esse cara é um cara que manja da física mesmo, tá ligado? Então, que da hora, velho. foi por ali que... E ganhava bem isso aí. Cara, mais ou menos. Aqui eu tive algumas das primeiras lições minhas empreendendo, porque quando a gente casou, a empresa estava super bem, tinha uns 140 funcionários. A gente casou, é ótimo, né? Minha mãe casou com ele. A empresa tinha uns 140 funcionários. Pô, eu saí de uma vida, assim, que nunca me faltou nada, mas uma vida que eu vi minha mãe abrindo conta de banco, gerando cheque especial. Cresci com isso na minha cabeça. Cara, pra morar no Oceanfront, que é, sei lá, um dos melhores condomínios da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Então, assim, minha vida mudou da água pro vinho, viagem internacional, assim, comecei a ter outra experiência de vida. E quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, ele vendeu a empresa para um grupo alemão. Em teoria, a gente achou que a vida tava ganha, que a vida tava feita. E, cara, ele deu mole em várias cláusulas societárias. Ele, basicamente, num tweet, ele perdeu o negócio dele sem ser pago, tomou um processo por trás. Assim, Tweet? num tweet, pra resumir a história. Ah, tá, não. Achei que ele tinha tweetado alguma coisa e fudeu Não. a vida dele. Não, ainda não era essa época. Hoje em dia um tweet pode foder a vida de todos nós, mas não era essa época. Isso foi 20 anos atrás. Ah, tá. E basicamente, cortando uma história longa para uma versão curta, ele, ingênuo, não tinha experiência... Engenheiro, cara, engenheirão mesmo. Não tinha experiência de negócio, societária, foi mal assessorado. Cara, basicamente, tomou um golpe da empresa que aquisitou, que demitiu ele, não pagou, meteu um processo, ainda cobrando toda potencialmente liabilities de imposto que a empresa poderia ter, e tudo indevido, mas assim, perdemos tudo, cara. Perdemos tudo. Eu saí de uma empresa que tinha, tipo, Land Rover, Audi, de uma família que tinha Land Rover, Audi na garagem, morava no Oceanfront, para um apartamento pequeno, alugado, e sei lá, eu não lembro qual era o carro, mas era um carro de segunda mão, pequeno, tipo assim, literalmente isso aconteceu na minha vida. Mas ele voltou por cima, deu a volta por cima depois? Cara, aí vem um pouco da história. Mas nunca me faltou nada. Tipo, eu estudei em boas escolas, estudei em boas faculdades, estudei economia. E comecei trabalhando no mercado financeiro, no BTG Pactual. E assim que eu me formei, eu tinha muita clareza de que eu não queria trabalhar no mundo corporativo. Eu comecei estagiando na Ambev. Meu estágio na Ambev durou um dia, literalmente, pedi demissão em um dia. Porque apareceu um estágio numa empresa industrial chamada White Martins Praxair, que é uma grande empresa de gases do mundo, numa área de análise de investimento, que era o que eu gostava, então era uma área super fechada que reportava direto para o CFO.
para analisar os grandes projetos de investimento, então construção de plantas, calcular a taxa de retorno de investimento de CAPEX, uma coisa que me encantava na época. Fui trabalhar lá, eu era extremamente ambicioso e ali dentro eu vi que esse mundo corporativo não ia funcionar para mim, porque eu tinha um chefe que literalmente virou para mim e falou: Rafa, você é proativo demais, você é ambicioso demais, e eu, cara, assim, eu acho que eu tenho um dever moral de te alinhar a tua expectativa, assim, para você virar diretor nessa empresa vai demorar 30 anos. Eu pedi demissão no mesmo dia. Eu fui trabalhar na BTG, que é onde eu acreditava que a meritocracia era mais implacável. No BTG, eu criei para uma área que era a área de research, só que eu entrei pelo back-office. E empreendedor que sou, construí relações com todas as pessoas possíveis dentro da área de análise, tanto do research sell-side, quanto da asset de buy-side, private equity e outras áreas ali, e objetivando receber um convite para mudar de área. O convite veio. O BTG tinha uma regra que você precisava ficar 1 ano e meio no back-office antes de ir para uma área de front, se você entrou pelo back. Só que o teu chefe podia te liberar dessa regra. E literalmente a minha chefe não liberou, eu pedi demissão no mesmo dia. E aí literalmente eu falei, cara, assim, isso aqui não serve pra mim. E eu acho que eu preciso ter a minha própria empresa. E aí eu fui trabalhar com meu padrasto. Eu fiquei ponderando se eu abria uma empresa, mas eu não sabia o que fazer, também não tinha experiência nenhuma com o negócio. Falei, cara, meu padrasto tem uma empresa, por mais que esteja num momento super difícil. Quero o que agora? Ele ainda tinha aquela empresa, só que estava com 6 funcionários. Ah, entendi. Ele perdeu todos os clientes, toda a operação e tal, e meio que falou assim, cara, vou fazer de novo isso aqui, porque é isso aqui que eu sei fazer. Exatamente. Aí, na verdade, ele pegou uma representação de uma empresa americana para começar a revender os produtos dele, porque ele não podia mais vender os produtos da outra. Então, ele estava recomeçando a empresa dele ali. E eu falei, cara, meu padrasto, por mal ou bem, cara, é um empreendedor que está vivo no Brasil há 35 anos. O cara tem empresa, fundou a empresa tipo em 80. Cara, eu acho que aqui tem uma boa escola para eu aprender o básico de imposto, de gestão, de como tocar um negócio. E eu fui para lá com ele, na época a empresa estava faturando tipo 2 milhões de reais por ano, cortando uma história longa para uma versão curta. 5 anos depois a empresa estava faturando 60, 70 e ganhei uma grana excepcional, deixei meu padrasto rico e foi minha primeira grande experiência empreendendo. Então, acho que esse é o origin story. Pô, e aí tipo assim, você entrou para vender o negócio? O que você fazia? Cara, o meu background era financeiro. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi eu comecei a organizar os números. Eu não tinha nada. Era uma padaria de português. Ele não sabia quanto caixa entrava, não sabia quanto vendia, não sabia nada. No final do mês ele olhava o caixa e falava assim, deu bom esse mês, tem aqui um dinheirinho, não tem dinheiro. Então, cara, meio que estabelecia a governança financeira, cara, contabilidade, reporting, para entender onde a empresa estava. Cara, no primeiro DRE que eu montei, falei assim, cara, só tem uma opção aqui, porque a gente precisa de um galpão logístico. A gente precisa do mínimo de ferramentas de usinagem aqui para trabalhar alguns dos equipamentos que a gente importa. O custo da empresa está no talo. É impossível ser menor do que isso. E a empresa era nada rentável. Só tem uma opção, crescer receita. E aí que começa um pouco a minha vida, porque eu falei assim, dado que a única opção é crescer receita e a gente não tem dinheiro, que opções eu tenho? E isso era 2012, 2013. E ele achava que, tipo, tava de boa, assim, que dava... Cara, não, a família tava mal, cara. A boa notícia é que a gente tinha algum caixa, tipo, que a família tinha acumulado nos últimos anos de a empresa indo melhor, mas no dia a dia, assim, eu via o meu padrasto chorando na escada da empresa, cara. Pô, mas dessa venda aí pra isso foi o quê? 10 anos ou não? Não, foram tipo 3 anos de litígio até ele poder abrir o negócio, mas era um momento desesperador, assim. Eu vi o meu padrasto chorando de não ter dinheiro para trazer para dentro de casa e a minha mãe precisando voltar a trabalhar, tipo assim, um momento duro para a família como um todo. Mas, tipo, desse problema até você entrar foram 3 anos? Eu tinha uns 15 anos quando deu a merda, foram uns 6 anos. Uns 6 anos. 6 anos. 3 anos de litígio e depois a empresa nova dele, reconstruída, tinha 3 anos já, mais ou menos. Entendi. Pô, então a tua jornada profissional das empresas foi rápido, assim, em geral, né? Tipo, foi um dia na Ambev, rapidinho um dia na Ambev, 6 meses no BTG e 6 meses na White Martins e 2 anos no BTG. E, pô, você se formou na faculdade também? Me formei. Mas quase que você saiu da faculdade já tava com ele, então. Basicamente. E o que aconteceu depois foi que a única forma da empresa crescer que a gente tinha dinheiro para fazer era marketing digital. Não tinha nada que a gente pudesse... A gente não podia patrocinar evento, não dá para contratar time de venda, não dá para fazer nada.
A única coisa que a gente podia fazer era usar o nosso próprio esforço para criar uma presença na internet. Então, num setor super técnico e num setor, assim, completamente, cara, energia nuclear, a gente começou a produzir conteúdo. 2015 isso. 2013. 2013. Canal de YouTube, página no Facebook, anúncio de Google. Pô, mas uma venda mega específica, assim, né? Para um cliente muito específico, assim. Então, o 100%. que você fazia, mano? Cara, vídeo explicando os equipamentos. Artigo no blog que a gente montou, e foi aí que eu aprendi a codar, e explicando o princípio ativo da tecnologia e os resultados que isso poderia trazer para os clientes. E cortando uma história longa para uma versão curta, foi aqui que eu entrei no marketing digital. Porque eu comecei primeiro por blog, e aí a gente começou a indexar muito bem no Google. E aí tem aquelas coisas de empreendedor, né? Cara, o site que eu montei, o nego entrava no site e achava que a gente era multinacional. Porque, cara, as fotos bonitas, o design, eu sempre gostei muito de design impecável. Então os clientes viam as soluções e perguntavam, pô, de onde é a empresa? A sede de vocês fica onde? Assim, a empresa ali na favela da Maré, em Bom Sucesso, bicho. Você entendeu? Então, a internet meio que deu esse respiro pra gente. A gente começou a comprar a palavra-chave no Google dos equipamentos que a gente vendia. Na época a gente pagava tipo 7 ou 17 centavos, eu não lembro exatamente aqui, se era 7 ou se era 17. Mas tinha muita busca nesse equipamento, Cara, assim? não tinha muita, mas assim, 100 buscas. Mas não tinha competição também, né? Tinha mais ninguém fazendo isso. Não tinha mais ninguém fazendo. A empresa até hoje tem marketing digital como um canal importante, mas hoje em dia ao invés de pagar 7 ou 17 centavos, paga 17 reais no clique da palavra-chave. Então, o Google na época e o SEO foram os grandes hacks. A gente tinha uma coisa que não era nem que a gente indexava para as nossas palavras-chave. A gente tinha o que na indústria a gente chama de Search Engine Domination. Qualquer palavra-chave que você buscava, as primeiras 8 páginas dos resultados eram meus. O Google era só a gente anunciando. E esse foi meio que o grande respiro da empresa. A empresa começou a crescer nas costas disso e a gente foi introduzindo outros canais. Rede social, LinkedIn foi muito forte pra gente 8 anos atrás, quando ninguém fazia. Eu lembro 8, 10 anos atrás a gente fazia no LinkedIn e a gente postava meio que das soluções. Os clientes que a gente tinha como target deixavam o telefone no comentário. Tipo assim, me liga. E o comentário aberto no post do LinkedIn lá. Era outra época de rede social. E foi um pouco aí que eu caí na internet. Pô, e aí você começou a se infiltrar nisso e tal, e cara, pô, calma aí que eu só quero garantir que a gente vai ter tempo. Tá bom, beleza. Cara, é o seguinte, o que você acha que, sei lá, olhando pra trás, isso era óbvio, tipo assim, cara, a galera era muito burra que eles não estavam fazendo isso, né? Tipo, hoje é óbvio, né? Óbvio, não era, né? Ninguém tava fazendo, falou assim, não deve funcionar, ninguém tá fazendo e tal. O que você acha que hoje talvez é isso, assim, no marketing? Ótima pergunta. Eu acho que 2 coisas ainda são extremamente subvalorizadas no marketing. A primeira delas, eu vou parecer que estou vendendo meu próprio peixe, mas é influenciadores. Literalmente, eu acredito que o teu podcast deveria ter 39 mil empresas loucas para patrocinar isso aqui. Fica a reflexão aí, galera que tá assistindo. E não tem. Tem empresas inovadoras, uma BART, uma Insider. Então, eu ainda acho que... E aí vou trazer alguns números para o meu achismo, tá? Falando de Brasil, para contextualizar para todo mundo, o Brasil investe entre 80 e 100 bi de investimento de mídia por ano. O investimento de influência é menos de 1,5% disso. Isso te parece correto? Não, muito errado, muito errado. O que é o maior, assim? TV. TV? Não, inacreditável. Então, assim, esse é o ponto, entendeu? E isso aconteceu várias vezes no marketing, que existe alguma espécie de estratégia que já funciona muito bem e que os orçamentos enormes ainda não chegaram nessa estratégia. Porque o que acontece nos próximos capítulos, chuta o que é. Rapaz, Esses orçamentos vêm. Eles vêm e aí começa a ficar mais caro, né? E fica muito mais caro. É o que aconteceu na minha palavra-chave, que custava 17 centavos, hoje em dia custa 17 reais. A Unilever chegou, a Amazon chegou, o Mercado Livre chegou. Há 10 anos atrás não estavam lá. Então, hoje em dia, a influência está exatamente nesse mesmo momento do tempo. Que você pode comprar um negócio que vale 10 por 1. E essa é uma estratégia boa de negócio. Então, acho que essa é a primeira coisa.
Cara, se eu puder incrementar nisso que você tá falando, assim, eu acho que, pô, influenciadora, a galera meio que enxerga, assim, ainda hoje como, tipo, ah, mano, vou lá, vou patrocinar a Anitta, tá ligado? Tipo, pô, cara, isso comparado com você patrocinar, sei lá, vamos dizer, a Anitta tem 50 milhões de seguidores, você patrocinar, tipo, 5 mil pessoas que tem 10 mil seguidores, o resultado é tão desproporcional e o preço talvez é até mais barato, né, cara? Esquece. Porque, Não, tipo, não dá nem pra saída. primeiro que, pô, você tem menos seguidores, você tem mais alcance proporcional, tanto que você tem de seguidor, né? Tô errado aqui? Não. 100% certo. E, cara, segundo que, tipo assim, pô, se uma pessoa tem 10 mil seguidores, não é tipo o GigaCast, assim, são poucos, mas a galera se sente meio que parte dessa mini comunidade, assim, essa famíliazinha que a gente tem. Então, eu tenho muito mais influência sobre esses meus 7 mil seguidores Do que a Anitta. do que a Anitta. Mas muito mais. Mas não dá nem pra saída.